Bem, então essa aula de hoje, né? Hoje nós estamos aqui nessa dia 24 de março de 2025. A gente está gravando aqui a segunda aula, essa é a apresentação da segunda aula do quinto módulo, né? Esse módulo tem 3 aulas, tá? Então é isso aí, né? Nós já vencemos aqui 4 encontros esse ano, né? Bem, isso, pronto. Lembrando aqui o temário do curso, né? A gente já passou aqui pelas bases gerais da fé, a gente já passou pela antropologia cristã, né? Passamos aqui por principais eventos da encarnação, a gente também passou aqui pela igreja, né? O tema da igreja. E agora nós estamos aqui no quinto módulo, que são os sacramentos, né? Os temas são do 19 ao 24. E aí, dentro do quinto módulo, o que a gente tem? A gente tem a aula de introdução, que a gente já teve na última quinzena. E agora nós vamos entrar na segunda aula, que é referente aos sacramentos de iniciação, que são, respectivamente, o batismo, confirmação e eucaristia. Depois nós vamos fechar esse módulo com os sacramentos de missão e cura, né? Da missão e cura. Bem, essa aula realmente é bastante densa. Eu vou tentar eu vou ter que correr um pouquinho, né? Vou ter que passar assim mais superficialmente, mas mesmo sendo superficial, a gente vai, né, fazer um panorama geral de cada um desses 3 sacramentos aí que são fundamentais para a vida cristã, né? Então, aqui a gente tem, né, o tema 21, que ele é dividido aqui em alguns pontos, né, que a gente vai entrar em cada um desses pontos, falar um pouquinho de cada um deles. Depois a gente passa para a Eucaristia, que ela como diria São José Maria Escrivá, ela é a raiz e fonte da nossa vida espiritual, né? Então é o sacramento em que a gente tem que faz parte do nosso cotidiano de uma maneira mais intensa. Bem, então vamos entrar aqui, né, no tema 21, batismo e confirmação. Aqui a gente vai ver sobre o batismo, os fundamentos bíblicos e como foi a instituição, a justificação, né, o que é a justificação e os efeitos do batismo, o que significa isso, esse termo justificação. A necessidade, né, a gente vai discutir agora sobre a necessidade do batismo, se ele é necessário, né? Celebração litúrgica, como é em linhas gerais essa celebração, o ministro e o sujeito do batismo, os fundamentos bíblicos e históricos, aí a gente já passa para o crisma, né? A gente vai entrar agora um pouquinho sobre o crisma, que é a confirmação, e está, obviamente, bem vinculada com o batismo. E também o significado litúrgico e os efeitos sacramentais, e o ministro e o sujeito da crisma. Vamos começar, então, né, sobre o batismo. Os fundamentos bíblicos. Bem, aqui no Antigo Testamento, alguns pontos assim estruturais seriam o dilúvio universal, né, a história de Noé, a travessia do Mar Vermelho e a circuncisão. Todos esses são eventos, né, são sinais que antevêm o batismo. E no Novo Testamento, o rito da água, né, o João Batista, ele é esse personagem, né, o último profeta, que justamente marca, né, é utilizado como a transição entre o Antigo Testamento e o Novo. Um ponto importante, né, Jesus é batizado por solidariedade redentora, ou seja, ele não precisa de batismo, né? Mas no momento em que ele é batizado, solidário a nós, ele acaba elevando o batismo a um patamar redentor. Então a água, né, acaba se tornando o elemento material do sinal sacramental. E o Espírito Santo que desce, né? Então aqui nós temos os sinais sacramentais.
a água como um sinal material e o Espírito Santo como uma pessoa, né, que age no batismo, em que ela desce. Também agora já falando mais especificamente de uma teologia, né, uma teoria do batismo, que é a conversa que Jesus tem a Nicodemos, né? É necessário renascer da água e do Espírito. Também outro ponto importante nessa instituição do batismo, que é o lado transpassado. Quando Jesus está ali padecendo a paixão, depois da sua morte, né, quando ele é transpassado pela lança, escorre desse lado água e sangue, né, que tais elementos, né, são vistos como dali saem, vamos dizer assim, a fonte material dos sacramentos, né, especialmente do batismo e da Eucaristia. A água, batismo, e o sangue, Eucaristia. Jesus, após a ressurreição, né, ele também dá o caráter, ele institui o caráter evangelizador, né, do batismo, né? Então, ide e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também dá a fórmula que precisa ser feita, né? A fórmula como o batismo ele é instituído. Ele deve ser executado. Então, justificação e os efeitos do batismo, né? Nós morremos e ressuscitamos como o próprio Cristo, é a justificação. Então, Cristo, né, como o nosso guia, como aquele que vai na frente, o pastor, ele morre e ressuscita. O batismo, então, ele tem esse mesmo efeito. Ele morre, né, inclusive a ideia, né, de você ser afogado na água ali. A água também tem esse caráter de morte, mas também de ressurreição. E essa é a justificação. Cristo fez e justificou a nossa entrada. Né? Ele é o único que poderia ter justificado isso. Ele se deixou, né, morrer, ele se deixou sofrer as penas do nosso erro. Né? E pela dignidade divina que ele tem, ele acaba justificando todos nós. Quais são os efeitos, né? Todos os pecados são perdoados, né? O pecado original e os pecados pessoais. No caso dos adultos, né? Quando ele é batizado, ele tem um perdão total da sua vida. Ele realmente começa do zero. Permanecem, contudo, as consequências do pecado, né? Então ele, depois do batismo, ainda permanece, né? Apesar de terem sido perdoados os pecados, o sofrimento, a doença, a morte e a propensão ao pecado. Então, ainda temos essa tendência ao pecado, como consequências dele. Né? Um efeito também muito importante é a filiação divina, de criaturas para filhos de Deus. A graça santificante, né? Nós recebemos aí nesse momento do batismo a graça santificante, aquela própria do sacramento, né? A graça pela qual é própria do sacramento, que é para santificar, e também as virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade. Essas virtudes, elas são as únicas que você não consegue por si mesmo, né? É uma graça, é um dom. Você não pode ter fé através de uma série de exercícios. É um dom, é algo que vem de Deus, né? Assim como a esperança e a caridade. E dons do Espírito Santo, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Então, isso daqui são os efeitos, né? Aquilo que é infundido na nossa alma quando a gente é batizado. Nós nos tornamos um só corpo, né? A igreja como um só corpo, e nós passamos a participar ou a exercer o sacerdócio comum dos fiéis. A gente já viu isso daqui em uma aula anterior, em que a gente tem vamos dizer assim, a gente exerce um nível de sacerdote, né? De sacerdócio. Não é o sacerdócio dos presbíteros, mas é um sacerdócio comum a todos nós. O que é o sacerdócio? É a mediação entre Deus e os homens. Né? Então, nós também fazemos essa mediação.
necessidade do batismo, né? Isso daí Jesus coloca essa necessidade, né? Tá nas Escrituras, né? Quem crer e for batizado será salvo. Não apenas crer, mas também precisa ter esse sinal, né, do batismo. Mas existem algumas exceções, né? Por exemplo, a ignorância invencível, né? Uma pessoa que não teria, né, não teria tido possibilidade alguma de ter contato com o cristianismo, mas de acordo com sua consciência teve uma vida reta e que elas quereriam o batismo se lhes fosse possível. Isso aqui é interessante, né? Uma pessoa ali íntegra que tem o desejo de fazer o bem, e se aquela pessoa tivesse ali um contato com a igreja, né, soubesse do Cristo de alguma maneira, ela quereria ser batizada. Então isso daí a igreja teologicamente coloca como uma exceção, né? Essa ignorância invencível. Contudo, é importante frisar que o batizado ele é o único caminho que a igreja reconhece a certeza da salvação, né? Então, obviamente, Deus não se restringe aos meios que ele deu aos homens. Ele pode salvar do jeito que ele quiser. Mas ele deixou um caminho, né? E esse caminho é o caminho que a igreja ela indica, porque é o único caminho que ela tem certeza, né? A ignorância invencível é um caminho também, mas é um caminho que você não tem certeza, né? Assim como os caminhos possíveis, ou seja, eles existem, mas eles não são certos, né? Por exemplo, o batismo de sangue e de desejo. São, por exemplo, os mártires, né? Aquelas pessoas que não têm o batismo, mas conhecem a doutrina, conhecem minimamente a doutrina e são mortas em função dessa crença. Isso aí se chama batismo de sangue, ou seja, os mártires que não foram batizados, ele naquele momento ele é batizado no seu próprio sangue, né? Como defensor por conta da igreja. Então ele imita Cristo, né? E também de desejo, né? São aquelas pessoas que querem ser batizadas, mas acabam morrendo antes de serem batizadas. Então existe esse batismo do desejo. Mais uma vez, nesses casos a gente está, vamos dizer assim, contando com a misericórdia de Deus. Ou seja, a gente não sabe exatamente se o batismo aconteceu. Tá no coração da pessoa, né? E também tem o caso das crianças mortas não batizadas, né? Elas não passam pela entrada, vamos dizer assim, pelo caminho oficial, mas elas não têm pecado pessoal, né? Elas carregam a ferida do pecado original, elas não foram redimidas desse pecado original, contudo, como Deus é misericordioso, Ele quer que todos se salvem, a igreja entende, mas ela também não pode dar certeza disso, que Deus salva essas crianças, né? E a igreja reza por elas, a igreja tem um dia para celebrar elas, né? Eu mesmo perdi um filho nessa circunstância, né? Ele morreu antes de nascer, né? No parto ali, ele acabou falecendo e ele não teve como a gente batizar. Então a gente confia a misericórdia de Deus que ele está na graça, né? Ele está com Deus agora. Bem, falando um pouquinho de como é a celebração litúrgica. Os ritos de acolhida, né? Então, primeiro tem os ritos de acolhida, então é importante, né, que a gente entenda que a pessoa está ali pela própria vontade, né? Há ali também as leituras bíblicas, a intercessão dos santos, né, a oração de exorcismo, unção dos olhos, benção da água, fórmula litúrgica, água e espírito, que é essa fórmula litúrgica que une água e espírito. A profissão da Trindade, né? Você professa que crê na Trindade, e a renúncia a Satanás e ao pecado. Depois entra na fase da sacramental, que é de fato a ablução, né? Infusão 3 vezes ou imersão na água, né? A água corre pela cabeça, ou seja, tem a lavagem da alma, né? Simbolizando a lavagem da alma. E tem a fórmula, que todo sacramento tem que ter uma fórmula. Então, fulano de tal, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Depois disso tem os ritos pós-batismais, que são a unção da cabeça com óleo, né? Isso daí significa, né, a participação no sacerdócio comum, a veste branca, que indica a preservação da inocência batismal, a vela acesa no círio, né, que simboliza a luz de Cristo, né, o efatá, o faça-se, e o efatá, desculpa, tem o efatá, que é o toque no ouvido e na boca, que é abra-se, né, que é um sinal de uma passagem da vida de Cristo em que ele toca o ouvido e a boca de um surdo e mudo, e ele abre, né? Então ele tem essa atitude simbolizando a atitude de escuta. E por fim, reza-se o Pai Nosso. O ministro e sujeito. Quem é o ministro e o sujeito do batismo, né? O ministro pode ser o bispo, presbíteros e os diáconos, né? Ou, em casos graves, qualquer pessoa, incluindo não cristãos, né? Então isso é interessante. Até uma pessoa que não é cristã pode batizar uma outra, se ela fizer o ritual, né? E o ritual é basicamente esse: tem uma água e derrama 3 vezes a água na cabeça da pessoa e fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, né, é uma coisa que acontece, por exemplo, sei lá, no campo de concentração ali, em que a pessoa ela se converte, precisa ser batizada, ou então um filho ali que está um bebê que nasceu, mas tem poucas horas de vida, o próprio pai ou até o médico pode batizar aquela criança. Agora, em alguns pontos, né? O batismo em crianças, ele é inválido, né? Ou seja, ele pode não ter ocorrido em caso de negação dos pais ou inviabilidade de educação católica, no caso dos padrinhos. Isso é uma importância muito grande. Na escolha dos padrinhos, a gente não escolhe padrinho porque gosta. A gente escolhe um padrinho pensando na educação católica que ele pode dar. Então, na ausência dos pais, o padrinho ele assume a responsabilidade de dar uma educação católica. Se você escolhe um padrinho, e por isso que existe o curso de batismo para os padrinhos, especialmente para os padrinhos, né? Porque eles têm a responsabilidade de educar a criança na educação católica, né? Então, isso daí é muito importante. Então, você não pode batizar uma criança que os pais não concordem. Isso aqui, o batismo é inválido. Ou, se você, sei lá, pela conivência, né, de algum presbítero que, sei lá, você vai e escolhe uma pessoa que nem cristão e o presbítero, por algum motivo, aceita isso, aquele batismo é inválido, né? Porque ali ele não teria como, o padrinho não teria, nem os pais, vamos dizer assim, os pais não têm educação católica, nem o padrinho, mas há a conivência daquilo, né? Então, esse batismo não é válido, salvo, né, aqueles casos graves, né, em que a pessoa está em risco de morte iminente e tudo mais. Como acontece o batismo em adulto, né? Há necessidade de preparação, então ele se torna um catecúmeno. Ele recebe, e no momento do batismo, além do batismo, você recebe o crisma e a primeira comunhão. Nas crianças, você primeiro é batizado, depois você faz a catequese, quando você tem a luz da razão ali, depois dos 7 anos. Começa a preparação para receber a primeira comunhão e o crisma. No adulto, isso acontece tudo uma vez. E aí, uma coisa importante, né, o caráter batismal. Ele é distintivo, ou seja, você quando recebe o batismo, você se diferencia dos não cristãos. Contudo, ele também é dispositivo, ou seja, ele iguala você a todos os cristãos, a imagem de Cristo. Ou seja, não existe um batizado melhor do que o outro, mas existe uma diferença entre os batizados e os não batizados, né? Agora a gente vai passando agora para o crisma, né? Para a crisma. A crisma é o evento, o crisma é o óleo, tá? Os fundamentos bíblicos e históricos, né? Repouso do espírito, né? Quando, né, no Antigo Testamento, né, se Isaías ele indica, né, que o Espírito Santo vem e repousa na pessoa.
A unção no Jordão, né, naquele momento em que Jesus ele é ungido ali, ele é infuso ali, né, ele mergulha no Jordão. E o que é mais claro é o Pentecostes, né? Depois que Jesus morre, ele vai aos céus, né? Ele sobe aos céus, e depois de 50 dias, depois da Páscoa, então vem o Pentecostes, né? Penta é justamente disso, né? O envio do Espírito Santo 50 dias após a Páscoa. E é uma das primeiras expressões litúrgicas das comunidades primitivas, né? Unção com óleo perfumado. Então, o crisma, esse óleo, né, o óleo perfumado, ele sempre foi feito desde os primórdios do cristianismo. Bem, o significado litúrgico e os efeitos sacramentais. O óleo, né, o óleo crisma, ele é composto por azeite de oliva e bálsamo, né, que é um perfume. E ele é consagrado apenas pelo bispo, né? Ele serve, né, para ungir. Os ungidos participam mais, assim, um significado, né, os efeitos. O que o crisma qual que é o efeito do crisma, né? É que aqueles que são ungidos pelo óleo, né, que recebem o crisma, eles participam mais intensamente da missão de Jesus. Então, é uma espécie de compromisso, né, muito utilizado ali pelas pessoas que são muito significativas, assim, mais marcante, pelas pessoas que são batizadas quando crianças, e aí elas têm no crisma, né, a opção de renovar a sua entrega a Cristo, né? Como que acontece o rito, né? Ele é composto pela renovação das promessas batismais. Você renova essas promessas que aconteceram no seu batismo. Obviamente, como a gente viu, né? Quando um adulto é batizado, o crisma já acontece no mesmo rito, né? Por quê? Porque as promessas batismais são feitas em consciência, né? Ele está consciente dessas promessas. Então, depois ele não precisa renovar. Existe depois, né, dessa renovação, a oração do bispo. Existe o rito sacramental, que é a unção do óleo na fronte, com as palavras: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E depois o beijo da paz, que é um sinal de envio, né? Um sinal de unidade, né? E envio. Ele também, assim como o batismo, ele tem uma marca indelével, né? Ele tem um caráter sacramental. Ou seja, o que isso significa? Essa marca indelével, que não tem como você tirar, faz com que esse sacramento, diferente, por exemplo, da Eucaristia, que a gente vai ver para frente, ele só é necessário uma única vez. Então ele imprime esse sinal na sua alma. E quais são os dons do Espírito Santo, né? Aí nesse momento a gente recebe os dons de uma maneira ainda mais clara, porque obviamente você está mais aberto para esses dons, que já são recebidos no batismo, mas são reforçados ou são recebidos com mais intensidade, que são a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, piedade e temor de Deus, né? Então, todos esses dons do Espírito Santo a gente passa a exercer aí, né, depois do crisma. Quem é o sujeito e o ministro do crisma, né? O ministro do crisma é apenas o bispo, né? Um sacerdote, né, como um presbítero, ou seja, o padre, ele não pode ministrar o crisma, apenas o bispo. O presbítero pode, com exceções previstas, né? Então existem algumas exceções que depois, né, existe lá no artigo algumas exceções, mas a gente pode depois pesquisar isso daí, quais são essas exceções, ou com autorização especial e temporária pelo bispo, né? Então, às vezes existe ali um vigário, uma pessoa, um sacerdote que tem uma confiança do bispo ali, ele pode receber essa autorização
como uma procuração. Então ele está falando na pessoa do bispo. E interessante, mas mesmo assim o óleo, né, o óleo do crisma, ele já ele é ungido, né? Ele é consagrado, eu esqueci o nome do termo, pô. Mas o óleo do crisma, ele é consagrado pelo bispo uma única vez por ano, né? Então, nesse evento, ele já consagra, né? Ele já torna santo, ele já torna ali um elemento do sacramento uma vez por ano. E esse óleo ele é utilizado em todos os rituais de crisma, né, daquela diocese, durante um ano inteiro. Alguns requerimentos, né? Requer o uso da razão, então, por exemplo, uma criança não pode receber o crisma, né? Precisa também da instrução prévia, ou seja, precisa fazer catequese, precisa ter uma verdadeira intenção e estar em estado de graça. Ou seja, ele precisa estar confessado. Você precisa confessar para receber e não pecar depois, né? Do confessado. Né? Depois de confessado, você não pode pecar mortalmente. Senão tá inválido o crisma. E a idade concreta depende dos costumes locais. Então, tem alguns locais em que a preparação acontece com crianças, né, um pouco mais cedo. Outras mais para adolescência. Mas isso daí a igreja permite desde que se tenha esse uso da razão. Né? E aí, o bispo ele vai definir as leis locais. Né? Então, assim, não é você chegar, não, eu quero que meu filho, que tem aqui 8 anos, ele já é um menininho legal e tal, já consegue entender tudo, então eu quero crismar ele. Cara, não é assim. Apesar da igreja permitir uma flexibilidade, quem define isso é o bispo local. Bem, passando agora para a Eucaristia, né? Que é o tema 22. É um tema mais denso aqui, né? Porque, enfim, é a nossa a raiz, né? O nosso é o nosso alimento espiritual, literalmente falando. Literalmente porque é um alimento, né? E é espiritual. Então, ele tem mais pontos aqui que a gente precisa passar. Então, primeiro, né, a gente vai falar sobre a natureza sacramental da Santíssima Eucaristia. A gente vai comentar sobre o que é a promessa da Eucaristia e aí como que ela foi instituída por Cristo, né? O significado e o conteúdo do mandato, desse mandato, que a Eucaristia também é um mandato, a gente precisa comungar, né? Não pode ser um cristão católico que não comunga. Isso daqui é uma coisa que o próprio Cristo, né, pediu. A celebração litúrgica, a gente vai falar um pouquinho sobre essa celebração, que é a Eucaristia, a missa. A presença real da Eucaristia, a transubstanciação, a dimensão sacrificial da Santa Missa, a Eucaristia, né, o sacrifício de Cristo e da Igreja, os fins e frutos da Santa Missa, a Eucaristia, banquete pascal da Igreja, disposições para receber a Sagrada Comunhão, os efeitos da Sagrada Comunhão e o culto à Eucaristia fora da Santa Missa. Então, vamos lá. A natureza sacramental da Santíssima Eucaristia. Ela não é uma memória apenas, né? Ela não é um símbolo. A Eucaristia não é um símbolo. Ela é a presença real da pessoa de Jesus Cristo, né? Em corpo, sangue, alma e divindade. Esses predicados da pessoa de Cristo estão presentes na Eucaristia. Ou seja, e é uma presença ativa, né? Então, a comunhão do corpo e sangue não é uma presença passiva. Quer dizer, Jesus, ele se dá, ele está ativo, ele se dá a comunhão, né? Então, você, apesar dele estar, vamos dizer, apesar de ele estar ali inerte, vamos dizer assim, né? Porque a Eucaristia, naturalmente, ela não se move, né? Existem alguns milagres eucarísticos aí e tudo mais, mas naturalmente ela não se move. Mas mesmo assim ela tem uma presença ativa, porque ela convida a gente à comunhão, né? E essa atitude faz com que a Eucaristia tenha uma presença ali ativa.
é um convite para participar do corpo místico da igreja, né? Então, a comunhão, como o próprio nome diz, é um evento, é uma ação, é um ato que conecta, que une todo o corpo místico que é a igreja. E ela também atualiza o sacrifício salvífico de Cristo, né? Então, talvez nos primeiros momentos assim do cristianismo isso não era uma realidade, mas hoje é uma realidade. Existe missa acontecendo no mundo inteiro, né, ao todo instante. Então não existe um momento em que não haja missa. Então, como a missa, né, é uma presença real, ela atualiza o sacrifício de Cristo, a gente pode falar com certeza que a missa é que o sacrifício de Cristo está sendo atualizado a todo momento. A promessa da Eucaristia e sua instituição por Jesus Cristo, né? Então, qual foi a promessa, né? Jesus faz uma promessa para a gente. Meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que eu darei é a minha carne. Então, olha só, o povo hebreu, né, isso aqui é uma recordação de uma passagem, né, no Antigo Testamento, em que quando o povo judeu, né, foi libertado, né, do exílio, ali, da escravidão no Egito, e ele está em busca da terra prometida, ele passa 40 anos ali. Né? Então, durante esses 40 anos, Deus enviou um pão descido do céu, que era o maná, para matar a fome daquele povo, né, do seu povo escolhido. Isso é um sinal claro, né? Um sinal assim, e Cristo faz esse vínculo, né? De que ele, o Cristo, é o verdadeiro pão, né? Foi passado um pão, né? Deus deu ao seu povo um pão, mas era um pão provisório que alimentava apenas a carne, o caráter humano. Agora, Deus envia seu Filho como um novo pão, e esse agora, além de alimentar o corpo, ele também alimenta a alma. Né? Então, isso daí fica claro nessas passagens. Como é que Cristo institui a Eucaristia? Ele institui na Santa Ceia, né? Aquele quadro famoso ali que a gente vê, né? Leonardo da Vinci fez, e enfim, a história toda da arte ocidental pinta essa Santa Ceia, né? Então, naquela último momento, antes da sua paixão, ele toma o pão, ele dá graças, ele parte e ele distribui, dizendo: Isto é meu corpo, que será entregue por vós, este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todo mundo. Então, isso daí é a instituição da Eucaristia. E qual é o contexto? Né? O contexto é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é justamente aquela celebração, né, que faz vínculo com a saída, né, a libertação do povo judeu do Egito, né, em que é celebrado até hoje a Páscoa judaica é celebrada recordando essa libertação, né, mais propriamente vinculando todos aqueles eventos ali que começam desde do momento do anjo exterminador, que vai passando por todas as casas que não tem um sinal de um cordeiro na porta, exterminando os filhos mais velhos, até propriamente o milagre ali do Mar Vermelho. Então, tudo isso daí é recordado na Páscoa judaica, e a Páscoa, né, definitiva, a Páscoa de Cristo, aconteceu nesse contexto da Páscoa judaica, só que agora com uma nova dimensão, né? Que agora aquele cordeiro, né, que foi sacrificado, né, isso é interessante, aquele cordeiro que foi utilizado para sacrificar, e aquele sangue marcar a casa das pessoas e identificando a fé daquele povo em Deus, evitando que o seu primogênito fosse exterminado, né, fosse morto ali pelo anjo exterminador, ele agora, né, é o próprio Cristo. Então, aquele cordeiro que ele é um cordeiro em que as pessoas, isso daqui é interessante, né, porque o sacrifício habitual dos judeus, eles eram
o sacrifício é um sacrifício de holocausto, ou seja, eles eram cremados. Então o cordeiro, aquele cordeiro perfeito, ele era sacrificado no templo e ele era cremado. Ele era cremado para que queimado ali para simbolizar, né, o consumo de Deus, né? Ele não era próprio para o consumo humano, tá? Só que o cordeiro que foi sacrificado para Deus na saída do povo judeu para o Egito, né, para a libertação, antes da libertação, ali, na iminência disso acontecer, eles foram, né, ele foi comido pela família, né? Então, isso daí também dá um vínculo com a nossa, com a dimensão, né, da comunhão, né? E aí esse cordeiro, né, isso é muito bonito, né, porque aí esse cordeiro da Páscoa, que é diferente do cordeiro habitual, que ele é consumido pela própria comunidade, ele passa a ser Cristo. Então tem uma conexão entre aquele cordeiro que foi consumido com o próprio Cristo, né, que também é consumido ali pela igreja, pela família. Bem, o significado e o conteúdo do mandato do Senhor, né? Ele diz: "Fazei isto em memória de mim". Isso daí, separando essa frase, né? Fazer isso. Quem pode fazer, né? Os apóstolos, ou seja, quem pode consagrar os apóstolos. Como fazer? Um rito fundamental. É preciso ter pão, não pode substituir por qualquer outra coisa, é preciso ter vinho, né? Pão é farinha de trigo. Precisa ter farinha de trigo, não pode ser outro tipo de farinha, tem que ser farinha de trigo. Vinho não pode ser suco, né? Tem que ser feito de vinho e tem que ser alcoólico, né? Tem que ter álcool. Senão não configura a Eucaristia. Oração de ação de graças, é preciso ter uma oração de ação de graças, sem isso daí não é uma Eucaristia. E é necessário a consagração dos dons do corpo e do sangue e distribuição e comunhão. Então isso aqui é o fundamento, é o mínimo, é a essência da coisa. Sem isso daqui não tem Eucaristia. E fazer isso em memória de mim, né? Então é um novo memorial em substituição da antiga Páscoa, né? Ajuda a recordar o ato de redenção de Cristo, né? Então ele redimiu toda a humanidade, então ele tem essa importância de recordar e ele torna presente a realidade significada. Então ele não apenas significa, mas ele atualiza aquela realidade que ele significa. Celebração litúrgica da Eucaristia. Como é que ela, né, alguns pontos importantes. Ela é celebrada desde o primeiro momento após a ressurreição. Ela é celebrada em Jerusalém, em Troade, Coríntios. Daí a gente pode ver no Atos dos Apóstolos e Coríntios, nas Escrituras, né, no Novo Testamento. Então ela sempre foi, não teve um gap assim. Não, vamos começar a celebrar a missa depois de Constantino. Não, a missa ali, não, obviamente, não com toda o ritual atual, obviamente, né? Mas essa missa, né, com esses elementos primordiais, ela foi, né, feita e depois foi sendo estudada, melhorada, né, vamos dizer assim, incorporada, ganhando um aspecto cada vez mais teológico, vamos dizer assim. Os elementos essenciais, né? A assembleia e o novo ritual. Esses são os elementos essenciais. É necessário que tenha uma assembleia, né? E o novo ritual. O novo ritual é o novo ritual pós-Cristo, né? O Cristo, ele institui esse ritual. Quem que são a assembleia? A assembleia é composta por bispo ou presbítero, na pessoa de Cristo, e o único que pode consagrar, né? Então, bispo ou presbítero são os únicos. Também é presente o diácono e os fiéis, cada qual participando ativamente com seu papel. Isso é interessante, assim. Um padre sozinho pode celebrar a missa, né? Porque ele está ali na pessoa de Cristo e ele está também como representante da igreja.
Então ele é uma assembleia em si, tá? Mas o bispo é o presbítero, mas um diácono ou um fiel não podem celebrar uma Eucaristia, né? Porque ele não está na pessoa de Cristo, ele não exerce esse papel. O novo ritual, né? Precisa acontecer a liturgia da palavra, ou seja, a palavra de Deus, é preciso falar os ensinamentos de Cristo, né? Ler a palavra de Deus, e tem uma liturgia eucarística, né? Tem a liturgia que foi desenvolvida com base nesses embasada em toda nesses elementos fundamentais da Eucaristia. E os elementos do sinal sacramental, né? Então, farinha de trigo e vinho de uvas. Isso daí são os sinais sacramentais. Mas também tem as palavras da consagração. Como a gente falou, né? Todo sacramento tem um sinal material e uma fórmula, né? Uma palavra. Então, você não pode simplesmente colocar farinha de trigo e vinho. Pronto, isso aí não significa que tem Eucaristia. Você precisa colocar farinha de trigo, né, o pão, e o vinho, e consagrar usando palavras compostas para tal, né, com esse fim. Aí você consegue consagrar. E também, obviamente, o próprio ministro, né? Eu não posso, como leigo, eu não posso chegar e eu posso rezar uma missa inteirinha, lendo ali no missal, e isso daí não vai ter consagração nenhuma, não vai ter Eucaristia nenhuma, porque eu não tenho essa faculdade, né? Não me foi dada essa faculdade, porque eu não tenho um outro sacramento que a gente vai ver na frente, que é o sacramento da ordem, né? Em segundo grau ou terceiro. A presença real da Eucaristia, né? Como que a gente tem certeza disso, né? Porque Cristo fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não fala, isto é como o meu corpo, é como se isso fosse o meu corpo. Cristo não fala isso, isso é como se fosse o meu sangue. Ele fala, isto né? É uma coisa muito concreta, né? E quando ele fala, né, tá, beleza, mas ele fala, isso é o meu corpo. Tá, beleza, o seu corpo, mas isso daí, por que pode ser só o corpo, pode não estar a alma aí? Aí entra essa noção da corporeidade, que ela é igual à pessoa inteira, né? Então, isso daí, a doutrina católica deixa isso muito claro, né? Não existe a noção de avatar, né? Que, por exemplo, as religiões orientais têm, né? Que o seu corpo é um receptáculo. Na verdade, existe essa união hipostática entre corpo e alma. É impossível separar. Aliás, a separação disso causa a morte do corpo. Né? E Cristo está presente naquele. A gente tem certeza que a alma de Cristo está ali, porque onde há o corpo de Cristo, há a alma de Cristo. Né? Então ele está na presença completa ali, por menor que seja o fragmento. A presença real, não por exclusão, mas a presença a real acontece por antonomasia, né? Que é uma, assim, a gente usa como uma figura de linguagem, né? Mas é um processo lógico também. O que isso significa? A substituição sobrenatural da substância do pão pelo corpo, do vinho pelo sangue. Então, o que acontece, né? O pão, isso aqui é um pouco eu não sou especialista nisso, né? De metafísica. Então, existe a substância, que é o ser em si, que é a essência do ser, né? daquilo, do ente. Né? E existe a manifestação física daquilo, a corporeidade daquilo, né? Ou a manifestação, a forma daquilo. Né? Então tem a substância e a forma. A substância, nesse caso a forma, né? A aparência do pão, a forma do pão se mantém intacta, mas a substância, ou seja, a essência daquilo, deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. E a mesma coisa com o vinho. A aparência do vinho se mantém intacta, mas a essência dele, o ser em si muda. A esse nome a gente dá a gente vai ver isso mais para frente aqui, a transubstanciação, né? Que
muda a substância daquela entidade, daquele ente. Não é apenas uma figura, um símbolo, isso daqui a gente já falou, né? E é um mistério, na verdade, aos sentidos humanos, né? Então, nossos sentidos, a gente toca aquilo, a gente bebe, a gente come aquilo, mas a gente não sente o gosto de carne, a gente não sente o gosto do sangue. Mas nós temos essa certeza porque foi o próprio Cristo que falou, né? Isso é meu corpo. Ou o Cristo está mentindo, e se ele está mentindo, ele é um louco, ou se ele é Deus, ele está falando a verdade e ele tem autoridade para dizer isso. Então, a transubstanciação, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Só faz sentido literal, ou seja, seria uma metáfora, né? Seria Cristo estaria e Cristo não fala uma metáfora, né? Deixa claro isso daqui. Ele é literal nesse sentido. Ele só faz sentido literal se deixa de ser pão e vinho. Ele é impossível ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando ele fala isto é o meu corpo, ele não dá espaço para duas coisas. Não, isso aqui é pão e também meu corpo. Não, não é outra coisa. Assim, é isso. Tá cortando uma dupla possibilidade. E a transubstanciação, que é justamente isso que eu expliquei, né? Isso daí vamos dizer assim, tornou-se um dogma, né, no Concílio de Trento, assim, definitivo, né, que é a mudança de toda substância de pão e vinho em substância de nosso Senhor Jesus Cristo. A aparência ela é mantida. Né? Então isso daqui, porque na época, né, na época do Concílio de Trento, justamente estava em discussão isso daí. Olha, isso daqui é só um sinal ou é de fato o corpo de Cristo? Então a igreja, né, em um concílio, determinou ali, depois de muito debater, de muito estudar, de muito rezar, de que, olha, é o dogma da transubstanciação. É um mistério, mas essa é a verdade. A dimensão sacrificial da Santa Missa, né? A Santa Missa torna presente o único sacrifício de nossa redenção. Seu memorial ativo é o seu memorial ativo e aplica o seu fruto, né? Então essa é a Santa Missa, a Eucaristia. Assim como no Calvário, na missa está presente Jesus como vítima, sujeito da missa, como sacerdote na figura do presbítero e como oferenda primordial, né, o corpo e o sangue de Cristo. Ele muda a manifestação externa, né? Então, apesar dele atualizar o sacrifício de Cristo, esse sacrifício não se mostra da maneira cruenta, né? Da maneira cruel, a maneira em que Cristo ele é, né, feito de uma maneira cruel. A morte de Cristo acontece de uma maneira visceral ali, violenta. Né? Na missa agora existe essa morte, mas é uma morte incruenta. E como acontece essa morte? Na separação do corpo com o sangue, né? O pão do vinho. Quando no ato em que o sacerdote ele consagra o corpo separado do sangue, eles estão coisas separadas, eles podiam estar unidas, né? Eles podiam ter sido consagrados junto, mas o fato deles serem separados, consagrados separadamente, isso daí atualiza a morte na cruz, em que o sangue de Cristo se esvai e se separa do corpo. Então, o ato, né, de consagrar essas duas espécies separadamente é a atualização no momento da morte de Cristo na cruz, em que o sangue se separa do corpo. E isso, essa questão do sangue, né, para os antigos, era a alma, né? O sangue era a alma. Quando, por exemplo, a pessoa perde sangue, ela morre. Então ali os antigos entendiam que o sangue representava a vida, e de fato representa, né? É o sinal da vida. Sem sangue não há vida. Animal, vamos dizer assim, né? Então, sem o sangue, a alma se separa do corpo. E a morte, né? Então, a Eucaristia, sacrifício de Cristo e da Igreja, né? Então,
Cristo sempre se associa a si, à igreja, né? Então ele sempre está se associando. Ele não existe ali, né? Quando São Paulo, né? Quando tem a conversão de São Paulo, Cristo fala: por que persegues a mim? Né? O São Paulo estava perseguindo a igreja. Cristo fala: por que persegues a mim? E nesse sentido, todo fiel é chamado a participar da Santa Missa, exercendo o seu sacerdócio real, né? Sendo essa mediação entre os homens e Deus. E é centro e raiz da sua vida interior, né? A alma sacerdotal. Temos também essa alma sacerdotal. Fins e frutos da Santa Missa. Quais são os propósitos da missa, né? Para que a gente faz isso, né? Tudo isso daí, obviamente, para nossa salvação, mas existe ali um foco no que estamos fazendo. Então, tem um propósito, o fim latrêutico, que é louvar e adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um propósito propiciatório, que é desagravar a Deus dos nossos pecados, então a gente pede perdão dos nossos pecados. E imprecatório, que é pedir a Deus seus dons, suas graças. Então, a gente adora, a gente pede perdão e a gente pede graças, né? A gente faz petições. A nossa oração pessoal pode estar envolvida nisso daqui também, né? A missa é uma oração coletiva, mas a gente pode levar as nossas próprias orações para a missa. E os frutos de acordo com a abertura à graça, né? Então, em toda missa, você cresce na graça santificante, então você recebe graça para se santificar, e nós nos conformamos, né, ajuda a conformar de maneira existencial com Cristo. Então, nós nos tornamos, pouco a pouco, imagem e semelhança de Cristo. Mas isso daí depende da nossa abertura. Não é uma pessoa que vai para a missa em pecado mortal, por exemplo, ela não tem abertura nenhuma à graça santificante ou essa conformação existencial com Cristo. A Eucaristia, banquete pascal da Igreja. A forma como Cristo realiza a união dos cristãos entre si e dos cristãos consigo é por meio do alimento, né? Um banquete. Essa imagem utilizada por São João no Apocalipse é muito forte, né? Do céu como um banquete. E isso daí a gente já antevê uma fagulha nisso na Eucaristia. E é necessário, né? Então, quem não comer nem beber não terá vida em si, né? É um preceito eclesiástico, ou seja, é obrigatório a todo cristão, pelo menos uma vez ao ano, preparados pela confissão. Não é possível comungar em confissão, em pecado mortal. Ministros extraordinários. Quando não há ministros extraordinários para a distribuição das horas. Extraordinários, né? Então, isso aqui é um fato. Os ministros da Eucaristia são ministros extraordinários. Os ministros ordinários são os sacerdotes e os bispos, né? Mas quando não há com carência de vocações, então há necessidade de se transformar, de se instituir esses ministros extraordinários, que são fiéis, que não têm o sacramento da ordem, para fazer a distribuição das hóstias, né? Não é lícito aos fiéis, isso aqui também é muito importante, né? Não é lícito aos fiéis pegar na hóstia consagrada, nem pegar a hóstia consagrada, nem o cálice sagrado por si mesmos, nem passar de mão em mão. Isso aqui é um ponto fundamental no missal romano. Então, existe hoje, infelizmente, alguns locais em que que essas coisas são feitas assim, né? A pessoa se serve, mas isso é ilícito, né? O certo é que o sacerdote que tem as mãos, tiveram a imposição das mãos e que tem esse poder, sejam as únicas mãos ali permitidas que toquem a hóstia, que é uma coisa muito sagrada, né? Tem os ministros extraordinários que também são permitidos a eles tocar na comunhão apenas para fins de distribuição, tá? Não pode tocar em mais nenhum outro momento. Você não pode pegar nenhum ministro, ninguém, na verdade, pode pegar a hóstia com as mãos e sair andando por aí, mostrando para os outros ou distribuindo entre outras pessoas. Apesar de que, infelizmente, isso acontece, né? Disposições para receber a Sagrada Comunhão, né? Então, eu acho que isso daqui é o último, né? É necessário estar na graça.
quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Se você está com pecado mortal e você, com consciência de estar em pecado mortal, comunga, você está piorando o seu estado, o estado da sua alma. Então você come e bebe a sua própria condenação. Quais são as disposições do corpo, né? É necessário que haja reverência interior. Então você não pode, sei lá, tá festejando aí, bebendo. Você não está em pecado mortal, mas você está com uma disposição que não é a de reverência. E aí você vai lá e comunga, né, sem o menor sentido de reverência ali. Então isso daí você não pode comungar assim, né? Por isso que uma pessoa bêbada não pode comungar, apesar de ela não ser pecado mortal, beber, né, e se alterar, mas ela não tem uma reverência interior para isso, né? Jejum, é importante que tenha jejum antes de comungar, exceto água e remédios, tá? Então é necessário você ter um período ali com o seu estômago vazio para receber a comunhão, né? Não pode almoçar e ir direto para a missa, né? Vamos dizer assim. Você precisa ter um jejum, que a Eucaristia ela não pode se misturar com outros alimentos, né? É uma falta de reverência, né? Justamente. E limpeza do corpo, ou seja, a vestimenta adequada, né? Uma pessoa não pode estar de short, né, ou de sunga ali na praia e tal, e não vou ali receber a comunhão. Uma mulher de biquíni não pode ir lá receber a comunhão. Uma mulher de mini saia, vamos dizer assim, que tá. Essa limpeza do corpo vai muito nesse sentido de pureza também, de modéstia, né? Tanto para homem quanto para mulheres, né? Então, assim, a igreja sempre reforça para não ir de short para a missa, para ir com um mínimo de decência, né? Você não precisa estar formal, mas você tem que estar com uma vestimenta adequada ali para aquele contexto de reverência, né? E a forma de receber, né? Você pode comungar ajoelhado diretamente na boca, esse é o ideal, né? Para que você receba Cristo, né? Então você não toma Cristo da mão do sacerdote. O sacerdote deposita na sua boca Cristo, né? Mas é possível também em pé na boca, né? Então você não precisa necessariamente se ajoelhar, você pode ficar em pé e receber ele na boca, ou em pé e na mão, né? Mas é importante, não pode pegar a hóstia do ministro, comungar em pinça, né? Pinça você vem, toma a hóstia da mão do sacerdote e coloca na boca. Isso é errado. O que é o certo? Você coloca ali a sua mão esquerda em cima da mão direita, você abre a mão e o ministro ele coloca a hóstia, ele deixa repousar a hóstia na sua palma. E ali, esse é um sinal de que você recebeu, que você não tomou o Cristo. E aí sim, você pode, depois com a mão direita, pegar a hóstia e colocar na boca, né? E tendo cuidado de ver se tem ali, ficou alguma partícula na sua mão, porque ali está Cristo inteiro, né? Então você precisa comungar todas as partículas que ficam na sua mão.